Olá, viajante da noite. Seja muito bem-vindo a mais um capítulo deste refúgio de histórias escuras. Um lugar onde a chuva acalma, mas as sombras contam segredos. Antes de iniciarmos nossa jornada, inscreva-se no canal, se ainda não for inscrito. Aqui, toda noite pode se transformar em um caminho desconhecido, e eu quero que você esteja comigo em todas elas. E me conte aqui nos comentários, de onde você está assistindo e que horas são aí agora. Eu adoro descobrir onde cada viajante da escuridão se encontra no momento em que dá play nessas histórias. Se é madrugada, se está chovendo, se você está sozinho no quarto, ou se está apenas tentando relaxar depois de um dia difícil. Respire fundo, deixe a chuva acompanhar o seu silêncio e permita que minha voz guie você por estas histórias reais de medo, mistério e noites que nunca deveriam ter acontecido. Agora que você já deixou seu like, se inscreveu e comentou, vamos começar. A escuridão está esperando. Meu nome é Daniel Torres, tenho 31 anos e trabalho como técnico de radiologia no Hospital Santa Luzia, no interior de Minas Gerais. O Santa Luzia não é um hospital moderno, não é bonito, não é cheio de tecnologia. Ele é funcional, antigo, um prédio que parece sempre à beira de desabar, com azulejos que já foram brancos, corredores longos demais, portas pesadas e um cheiro constante de desinfetante misturado com mofo e algo mais. Algo que eu nunca soube definir. Trabalhar na madrugada é um tipo diferente de existência. Não é apenas o silêncio, é o que o silêncio permite ouvir. Estalos, sussurros do prédio, vibrações no encanamento, passos que às vezes parecem vir de andares vazios. Quando você está ali, sozinho, entre máquinas e ecos, você percebe rápido que o hospital não dorme. Ele respira. Era segunda-feira, 00h42, e eu estava finalizando o laudo de um paciente que havia fraturado o braço. O hospital estava quase vazio. 3 enfermeiras, 2 pacientes internados, e seu Elias, o segurança do térreo, um senhor de voz rouca que dizia que prédios antigos têm mais alma do que tijolo. Eu estava acostumado com o turno, mas naquela noite algo estava desalinhado. Um cheiro metálico, frio, preenchia o ar, como o cheiro da rua antes de um temporal. Mas o céu estava limpo, tão limpo que a luz da lua entrava pelos vidros sujos e criava sombras que pareciam se mover. Cheguei a comentar com Laura, enfermeira de olhar calmo, mas sempre tenso. Você sentiu esse cheiro estranho hoje? Ela respirou fundo, como quem tenta identificar algo indefinível. Está assim desde cedo, o dia todo. O engenheiro falou que o gerador está instável. Pode dar problema. Eu ri, mas sem graça. Hospital sem energia é pesadelo. Mas o que me incomodava não era a queda em si, e sim aquela sensação estranha, como se o hospital estivesse esperando por alguma coisa. A 0:01h16, enquanto eu preenchia mais um registro, as luzes piscam uma vez. E tudo ficou imediatamente mais silencioso. A segunda piscada veio acompanhada de um estalo. A terceira trouxe um arrepio tão forte que me fez largar a caneta. E então, escuridão total. Merda! Sussurrei tateando a mesa. O gerador caiu também? Antes que eu conseguisse achar a lanterna, as luzes vermelhas de emergência acenderam. Elas nunca iluminam de verdade. Só criam sombras profundas e longas que parecem se mexer sozinhas. O corredor da radiologia ficou parecendo o cenário de um filme de terror barato. Exceto que eu não podia levantar e sair do cinema. Meu rádio chiou, alto demais para aquele silêncio. Niel, sala, 3. Preciso... Aqui, agora. Era Laura. Mas a voz dela estava errada, distorcida. Como se o rádio estivesse captando um som que vinha de um túnel profundo. Laura? Está me ouvindo? Silêncio. Depois... mais chiados. Peguei o celular, que também parecia perder bateria rápido demais, e comecei a correr até a ala 3. Os corredores, iluminados de forma desigual, pareciam mais estreitos do que de costume. Cada sombra parecia se mover quando eu virava as costas. E pela primeira vez em meses, eu senti medo real. Um medo animal, primitivo, que não vem da razão, vem do instinto. Quando dobrei o corredor da ala 3, o ar ficou frio. Frio de verdade. Saídos da boca, meus suspiros criavam uma leve fumaça. Isso não é normal, murmurei.
As luzes de emergência dali estavam desligadas. Apenas o escuro, um escuro tão completo que parecia sólido. Usei a lanterna do celular. A luz iluminou menos do que deveria, como se o corredor absorvesse parte dela. Laura, chamei, com a voz agora menos firme. O eco devolveu meu nome, mas distorcido, como se outra voz repetisse atrás do som original. E então eu ouvi, arrastar de passos, lentos, rítmicos, pesados. Foi aí que o medo virou algo físico, pressionando meu peito. Aproximando-me da porta da ala 3, percebi que ela estava entreaberta. Mas não era isso que me incomodou. A porta, ela pulsava, tremia, como se alguém encostasse a testa no metal e respirasse fundo, repetidamente, como se estivesse esperando eu chegar perto. Eu toquei na superfície gelada da porta. E foi então que ouvi. Daniel. A voz era da Laura, mas era uma voz arranhada, como se viesse de alguém que não respirava direito. E principalmente, ela não vinha da sala. Ela vinha do fim do corredor. Eu virei a lanterna rapidamente, e a luz encontrou algo que me congelou. Havia uma silhueta no final do corredor, alta, muito magra, imóvel, com a cabeça inclinada num ângulo impossível, observando-me como um animal curioso. Não era a Laura. Não era ninguém que eu conhecesse. Antes que eu pudesse recuar, a figura deu 2 passos silenciosos na minha direção. Passos tão suaves que pareciam flutuar. Eu senti meu corpo travar. Não consegui respirar. Não consegui gritar. Mas então, atrás de mim, de dentro da sala, ouvi Laura gritar. Daniel, não entra aí! A porta da ala 3 se fechou com um estrondo, tão forte que o impacto ecoou por todo o corredor. Quando voltei a olhar para o fim do corredor, a silhueta tinha desaparecido. Mas o ar que ela deixara para trás parecia ainda observar. O corredor estava silencioso demais. O tipo de silêncio que não é ausência de som, é espera. Algo ali esperava que eu desse o próximo passo. Eu permaneci parado diante da porta fechada da ala 3, tentando entender o que havia acabado de acontecer. Meu cérebro buscava explicações lógicas, enquanto meu instinto gritava para eu correr dali. Laura tinha gritado de dentro da sala. Mas como? Se momentos antes eu tinha ouvido a voz dela no fim do corredor, e aquela silhueta, quem ou o que tinha sido aquilo? Respirei fundo e encostei o ouvido na porta da ala 3. Laura? Silêncio. Depois, algo parecido com um gemido, baixo, abafado, quase humano. Meu coração começou a martelar no peito. Abre a porta, Daniel. Alguém sussurrou do outro lado. A voz não era da Laura. Era masculina, grave, arranhada. Eu recuei tão rápido que quase escorreguei no chão liso. Tem alguém aí? Perguntei, tentando manter o controle. Silêncio. Então, de repente, a porta deu um leve tranco, como se alguém tivesse passado a mão pela maçaneta do lado de dentro. A luz do corredor vibrou por um instante. Não devia. As luzes de emergência não piscam. Elas ficam estáveis. Só piscam quando há interferência no sistema. E algo estava interferindo naquela noite. Peguei meu rádio e tentei contatar alguém. Aqui é o Daniel. Preciso de apoio na ala 3. Tem. Pausa. Chiado. Depois, uma voz que eu não conhecia. Ele está aí com você? Senti meu estômago descer como se eu estivesse em queda livre. Quem está aqui? Perguntei. Mais chiado. E então a mesma voz. Mais clara. Mais nítida. Não deixe ele te ver. A transmissão cortou. Meus dedos começaram a suar em torno do rádio. Eu estava sozinho. Ou pelo menos deveria estar. Foi então que ouvi passos atrás de mim. Lentos, arrastados, como alguém caminhando com sapatos encharcados. Eu me virei rapidamente com o celular em punho, a lanterna tremendo na minha mão. O corredor estava vazio. Tem alguém aí? Minha voz ecoou mais fraca do que eu pretendia. Nenhuma resposta. Apenas o som da chuva lá fora, batendo nas janelas do hospital como unhas impacientes. Mas quando dei um passo para trás, minha lanterna iluminou algo no chão. Marcas escuras, molhadas, pegadas humanas, descalças, como se alguém tivesse caminhado pelo hospital com os pés encharcados de água de chuva. Elas iam do final do corredor, direto até a porta da ala 3, e então continuavam, contornando a porta, seguindo em direção a mim. Meu coração apertou.
As pegadas paravam a menos de 1 metro dos meus pés, e eram recentes, muito recentes. Me afastei, tropeçando contra a parede fria. Eu precisava sair dali, precisava encontrar alguém, precisava entender o que estava acontecendo. Foi quando ouvi o som, um estalo seco, como o som de ossos sendo pressionados. E então, respiração, uma respiração profunda, rouca, irregular, mas não vinha da sala, não vinha do corredor, vinha do teto. Levantei a lanterna devagar, e o que eu vi me fez perder o controle das minhas pernas. No teto, agarrado como um inseto humano, estava um homem, ou algo que já tinha sido um homem. Magro, pálido, completamente encharcado. Os olhos eram buracos negros, sem brilho. O rosto retorcido em um sorriso tenso e involuntário. E mais assustador que sua posição impossível era o fato de ele estar olhando diretamente para mim. Quando a luz tocou seu rosto, ele mexeu um dos braços, lentamente, como se estivesse se preparando para se soltar. Não, eu sussurrei, quase sem voz. Ele inclinou a cabeça. O pescoço estalou. E então, de forma suave, silenciosa, ele começou a descer pela parede, como se as leis da gravidade não existissem. Eu corri. Corri pelo corredor inteiro sem olhar para trás, ouvindo atrás de mim o som de algo se movendo rápido demais, como unhas raspando no chão, como carne arrastando sobre cerâmica. Cheguei na recepção da ala e quase caí sobre a bancada. "Laura!" gritei. "Elias! Alguém, pelo amor de Deus!" Mas não havia ninguém ali. As luzes tremulavam, os monitores estavam desligados, e o relógio digital da parede estava retrocedendo. Os números voltavam no tempo, como se as horas se dissolvessem. O hospital estava errado, desalinhado, como se algo estivesse interferindo não apenas na energia, mas no próprio fluxo do tempo. Meu rádio voltou a chiar, e uma voz jovem, feminina, sussurrou: "Daniel, não volte para a ala 3. Ele está lá desde antes do hospital existir. Ele não gosta de ser visto." "Quem está falando?" perguntei, desesperado. Silêncio. "Quem é ele?" gritei. Finalmente a voz respondeu, baixa e trêmula. "O andar que você viu não é o mesmo que a gente vê. E ele anda pelos espaços entre os corredores. Quando a luz falha, ele pode atravessar." Eu estava prestes a perguntar mais quando algo chamou minha atenção. Do corredor escuro de onde eu tinha vindo, uma sombra se projetou no chão, longa, esticada, distante demais da fonte de luz para ser apenas uma sombra, e ela começou a se mover, não como alguém caminhando, mas como algo rastejando em direção à recepção. Meu corpo reagiu antes da minha mente. Corri em direção ao elevador. Apertei o botão repetidamente, implorando para que funcionasse, mesmo sabendo que o prédio estava sem energia. Para minha surpresa, o painel acendeu. Fraco, oscilante, mas acendeu. As portas se abriram. Eu entrei e apertei o térreo. O elevador começou a descer, mas quando olhei para o visor, o andar não descia. Subia. 9, 10, 11, 12. O Santa Luzia só tinha 8 andares. O elevador estava indo para um lugar que não existia. E então, a luz apagou. E no escuro total, eu ouvi respiração. Mas não a minha. Respiração atrás de mim, dentro do elevador, bem atrás do meu ombro, e a porta não abria. O elevador estava completamente escuro, não a escuridão comum, aquela que ainda deixa alguma sombra, algum formato, algum contorno. Era uma escuridão compacta, densa, como se preenchesse o espaço com algo sólido, quase vivo. E ali dentro, eu ouvia uma coisa que não devia estar ali. Respiração, atrás de mim. Dentro do elevador. Eu tentei desesperadamente alcançar o painel tátil, mas no escuro parecia impossível localizar qualquer botão. Minhas mãos tremiam de um jeito que eu não conseguia controlar. Hello? Minha voz saiu fraca, estilhaçada. A resposta foi imediata. A respiração mudou. Ficou mais profunda, mais lenta, quase como se a coisa estivesse sentindo o ar, provando a minha presença. E então, um dedo tocou meu ombro. Gelado, fino, demorado. Eu perdi o fôlego. Meu corpo travou como se tivesse sido ligado a uma corrente elétrica. Aquilo não era humano. Ninguém encosta assim. Ninguém respira assim.
Eu tentei girar meu corpo para me afastar, mas a escuridão fazia o espaço parecer menor, comprimido. Me apoiei na parede metálica do elevador, sentindo o suor frio escorrer por minhas costas. E tudo ficou ainda pior quando uma voz, se é que aquilo podia ser chamado de voz, sussurrou bem perto do meu ouvido. Você viu, cedo demais. O ar quente daquela frase bateu na minha pele como um sopro vindo de dentro de um túmulo. Eu gritei. Foi um grito curto, seco, instintivo, e imediatamente o elevador estremeceu, como se tivesse levado um impacto. O chão vibrava de leve e o cabo de sustentação parecia gemer. Então, de repente, a luz de emergência voltou por meio segundo, um clarão vermelho que iluminou tudo no interior do elevador. E eu vi. Havia alguém comigo, mas não era um alguém inteiro. Era uma figura encharcada, como se tivesse acabado de sair de um rio profundo e frio. A pele era tão pálida que parecia azulada. Os olhos não existiam. Apenas cavidades vazias, sangrando lentamente uma água escura. E o mais horrível, a criatura estava virada completamente para mim, a poucos centímetros do meu rosto. Assim que a luz se acendeu, ela inclinou a cabeça de novo, daquele jeito impossível, como se o pescoço fosse feito de corda frouxa, e abriu um sorriso, enorme demais, largos demais. E então, a luz apagou outra vez. Eu bati no painel do elevador com força, cego, desesperado, buscando qualquer botão que respondesse. Foi aí que o elevador finalmente parou. O impacto jogou meu corpo contra a parede e o som metálico ecoou pelo poço. Por um segundo, eu achei que o elevador tinha simplesmente despencado. Mas não. Ele parou e ficou imóvel. Silêncio total. E então, as portas começaram a abrir. Eu não toquei em nada. Eu não chamei nenhum andar. Eu não pedi para sair. Mas o elevador abriu assim mesmo. Um rangido lento e prolongado, como se as portas estivessem enferrujadas há décadas. Quando a fresta se abriu o suficiente para a luz entrar, percebi uma coisa. Aquele não era o térreo. Não era a recepção. Não era o Santa Luzia que existia. O corredor à minha frente era estreito demais, longo demais, torto demais. As paredes estavam cobertas por azulejos quebrados e manchados de infiltração escura. As luminárias tremeluziam com uma luz branca suja, intermitente, como lâmpadas velhas presas no fim da vida. Havia macas enferrujadas espalhadas, algumas tombadas, outras cobertas por lençóis que eu rezava para estarem vazios. O cheiro era o pior. Cheiro de umidade, de algo apodrecendo lentamente, de mofo tão antigo que parecia vivo. E bem acima da porta do elevador, uma placa manchada indicava o andar. Trêsigo subnível. Ala desativada. Mas aquilo era impossível. O Santa Luzia só tinha 8 andares. E não havia nenhum subnível além do estacionamento. Isso não existe. Sussurrei. O rádio na minha cintura chiou. Eu quase pulei de susto. Daniel, não saia do elevador. A voz era feminina, a mesma que tinha me avisado antes. Se você sair, ele vai ver que você pertence aos andares dos vivos. Quem está falando? Perguntei tentando manter o controle. Por alguns segundos, só ouvi a interferência estática, como se a pessoa respirasse perto demais. E então, esse andar foi fechado antes de você nascer. Eles esconderam, enterraram, mas ele nunca foi embora. Pausa. Eu também estou presa aqui. Engoli seco. Olhei o corredor outra vez. A luz piscava, as sombras se moviam, e em algum ponto remoto daquele subnível impossível, houve um barulho que fez meu sangue gelar. Um gemido longo, profundo, arrastado. Não parecia humano. Parecia maior, mais antigo. Como se a criatura que fizera aquele som estivesse esperando há muito tempo por alguém. Meu instinto gritou: não saia do elevador. Mas antes que eu pudesse decidir, as portas tentaram se fechar novamente. E bateram em algo. As portas recuaram. Bateram de novo. E recuaram. Como se houvesse algo parado bem ali, invisível à primeira vista, bloqueando a passagem. E então, pela fresta que se formou, eu vi uma mão agarrando o batente da porta. Uma mão fina, ossuda, pálida. E lentamente, aquela mão começou a puxar o resto do corpo para dentro. Eu comecei a apalpar os botões no painel,
apertando tudo ao mesmo tempo. Qualquer andar, qualquer lugar, desde que fosse longe dali. O elevador tremeu, a luz piscou. A porta tentou fechar mais uma vez. E a voz no rádio sussurrou com urgência. Daniel, se ele entrar aí, você não volta mais. Foi então que o elevador finalmente respondeu. Ele subiu. Rápido demais. Tão rápido que meus joelhos quase cederam com a força. A porta começou a fechar completamente. Mas antes de se lacrar, vi algo naquele corredor impossível. Uma sombra alta, retorcida, observando o elevador subir. Ela não correu, não tentou entrar. Ela apenas viu. E para seres como aquele, isso já era mais do que suficiente. Quando a porta se fechou completamente, a luz voltou. Eu estava sozinho, respirando rápido, com a sensação de que ainda havia algo comigo. O elevador subiu até parar no segundo andar. As portas se abriram e o hospital voltou a parecer normal. Normal demais. Laura estava ali, no corredor, pálida, trêmula. Daniel, onde você estava? A gente procurou você por mais de meia hora. Meia hora? Eu olhei para o relógio do meu celular e congelou meu sangue. Eu tinha entrado no elevador às 01h24, mas agora eram 04h37. Eu tinha perdido mais de 3 horas dentro de um elevador que, para mim, durou apenas alguns minutos. Laura tocou no meu braço. Daniel, você está gelado. Você viu ele, não viu? Eu recuei. Como assim? Ele? Laura respirou fundo como alguém que guarda um segredo pesado demais. E então disse, o que você viu hoje é só a superfície. Esse hospital tem um andar que não aparece nos mapas. E alguns de nós já foram puxados para lá. Laura me encarava como se estivesse avaliando cada detalhe do meu rosto, procurando algo. Não sei se vida, lucidez, ou se eu ainda era eu. O hospital estava mais claro, mais vivo, como se eu tivesse voltado de um lugar onde o tempo não funciona como deveria. Mas meus ossos sabiam que eu não estava seguro. Laura, minha voz falhou. O que você quis dizer com alguns de nós já foram puxados para lá? Ela engoliu seco. Olhou para os lados, certificando-se de que ninguém nos observava. O corredor estava silencioso demais, novamente. A madrugada ainda reinava, mas era um silêncio diferente daquele que eu conhecia. Um silêncio atento. Vem, ela sussurrou, puxando meu braço. Entramos na sala de enfermagem. Ela trancou a porta por dentro. A luz fluorescente piscou 2 vezes, antes de estabilizar. Tudo piscava naquela noite, como se a elétrica estivesse viva, inquieta, reagindo. Laura respirou fundo. Daniel, o que você viu? Eu hesitei. Contar significava admitir. E admitir significava que eu não enlouqueci, o que paradoxalmente tornava tudo ainda mais assustador. Eu fiquei preso no elevador. Ele levou para um andar que não existe, um 13º subnível. Existe, ela corrigiu imediatamente. E isso foi pior. E tinha alguém lá, ou alguma coisa. Ela fechou os olhos, como se confirmasse um diagnóstico terrível. Como ele era? Molhado, pálido, sem olhos. Minha voz falhou. Ele desceu pela parede do corredor antes, como se o teto não fosse obstáculo. Laura recuou um passo. Seu rosto ficou mais branco do que o jaleco. Ela se sentou, respirando curto. Daniel, você viu o hospedeiro? A palavra caiu na sala como um peso de concreto. Eu tentei rir. Falhei. Hospedeiro? Do quê? Ela me encarou com um medo sincero, daquilo que vive entre as paredes, entre os andares, entre os horários. Do que você está falando, Laura? Você acha que esse hospital é só velho e mal administrado? Acha que os problemas de energia são só falhas estruturais? Não são. O Santa Luzia tem partes que nunca foram inauguradas, zonas que nunca deviam ter sido construídas, mas foram. Ela se levantou, abriu uma gaveta e tirou um maço de documentos velhos, amarelados. Alguns estavam rasgados, outros dobrados ao meio. Isso aqui pertenceu à dona Edna, enfermeira da década de 80. Ela guardou tudo. Tudo o que a diretoria tentou esconder. Laura colocou os papéis sobre a mesa. Eu vi plantas arquitetônicas, relatórios de obra, fotos de túneis escuros e, entre elas, uma ficha de admissão médica com um carimbo grande e vermelho. Paciente irrecuperável. Isolar. Isso é daqui? Perguntei. Laura assentiu.
Antes de ser um hospital, o Santa Luzia foi um sanatório psiquiátrico experimental. A ala subterrânea existia. Era usada para isolamento extremo. Isolamento de quê? De pacientes e de algo que apareceu depois. Ela empurrou uma das fotos na minha direção. Uma foto preta e branca, mal iluminada. Mostrava um corredor úmido, com 3 portas de ferro alinhadas. Na primeira porta, havia algo escrito com tinta escura. Ele não quer ficar aqui. Na segunda porta, não abra quando a luz falhar. Na terceira, ele escolheu um hospedeiro. Eu engoli seco. Daniel, Laura falou quase num sussurro. O que você viu hoje não é novo. Ele acorda às vezes, quando o gerador falha, quando há mudanças de turno, quando queda de energia dura mais do que 5 segundos. Ele? Quem é ele? Não tem nome, ela disse. Mas os antigos chamam de o hospedeiro, porque ele precisa de pessoas. Ele vive no que ficou da ala subterrânea. Só consegue atravessar quando o limiar entre os andares fica fraco. E aquilo no elevador, ele estava tentando te puxar. Quando uma pessoa é puxada, ela some, fisicamente. Ninguém mais vê, nem encontra o corpo. O registro fica como desaparecimento. Mas nós sabemos, ela fechou os olhos. Ele leva. Eu senti o chão girar. Senti vontade de vomitar. E quem era a voz no meu rádio? Perguntei. Laura abriu lentamente os olhos. Essa é a pior parte. Ela se aproximou. Daniel, você ouviu uma mulher, certo? Sim, ela me avisou. Porque ela sabe como funciona. Como assim? Porque ela está lá embaixo. Eu travei. O que você quer dizer com isso? Daniel, Laura tocou meu braço com cuidado. A voz que você ouviu é da Carolina. Quem? Uma técnica de enfermagem. Ela sumiu faz 3 anos. Em uma madrugada como essa. Sumiu? Pelo elevador. Eu perdi a respiração. Laura continuou. Ela avisou outro funcionário antes de desaparecer. Avisou que ele estava acordando. É raro alguém conseguir falar depois de ser puxado. Carolina conseguiu. Por isso, ele não gosta dela. Meu rádio chiou de repente. Eu pulei de susto. Laura também. A estática tomou conta do ambiente. Depois, uma voz fraca, arranhada, muito familiar. Daniel, ele está no andar de você. E a transmissão cortou com um estalo. Meu Deus! Laura levou a mão à boca. Ele está vindo. O que a gente faz? Perguntei tremendo. Ela olhou para a porta, como se algo pudesse entrar a qualquer momento. Primeiro, precisamos sair do 2º andar. Ele sempre tenta primeiro, onde a pessoa reaparece após a travessia. E depois precisamos chegar até o gerador. Se restaurarmos completamente a energia, todas as alas, todos os circuitos, ele perde acesso. Fica preso no subterrâneo. E se não der tempo? Daniel. Ela respirou fundo. Então ele escolhe alguém. A luz da sala piscou. 1 vez. 2. 3. Laura me puxou pelo braço. Corre! Abrimos a porta com força. E o corredor estava mais escuro do que deveria. As luzes vermelhas estavam acesas de novo. Mas algo estava diferente. Muito diferente. As paredes estavam molhadas. Como se alguém, ou algo, tivesse arrastado água por todo o corredor, deixando marcas de dedos longos nas laterais. Eu ouvi passos atrás de nós. Passos que não eram humanos. Arrastados. Molhados. Laura me empurrou para a escada de emergência. Por aqui, descemos 2 lances correndo, o ar pesado, a respiração curta. Então, no patamar do próximo andar, vimos pegadas, molhadas, tortas, indo na direção contrária, indo para o andar onde estava o gerador. Laura ficou pálida. Ele sabe onde vamos. E agora? Agora, corremos mais rápido do que ele. Mas quando chegamos à porta que levava ao subsolo do gerador, o corredor apagou inteiro. Tudo ficou preto. E no escuro absoluto, uma voz masculina profunda, molhada, retorcida, falou bem ao meu lado. Daniel, você não devia ter voltado. A voz no escuro pronunciou meu nome. Não era humana. Não tentava imitar um humano. Ela vibrava no ar, molhada, funda, como se tivesse atravessado litros de água antes de chegar aos meus ouvidos. Daniel, você não devia ter voltado. Laura agarrou meu braço com tanta força que senti suas unhas cravando na pele. Não responde.
Não responde, Daniel. Ela sussurrou trêmula, mas meu corpo inteiro já estava travado. É difícil obedecer quando o medo domina até os músculos. A escuridão era absoluta. Eu não via Laura, não via minhas mãos, não via nada além do breu que parecia se mover, ondular, respirar. E então, algo passou atrás de mim. Um deslocamento de ar, pesado, como se algo grande e molhado tivesse deslizado pelo corredor. Quando tentei falar, minha voz saiu baixa. Laura, ele está aqui. Eu sei. Ela engoliu seco. Não se mexe. Eles detectam movimento, como predadores. Eles, ela disse eles. Antes que eu pudesse perguntar, algo tocou minha panturrilha. Não era um toque humano, era frio, gelado como água de poço, e longo, muito longo. Eu pulei instintivamente para trás, mas Laura me segurou. Daniel, não! Ele tocou em mim, sussurrei desesperado. Ele faz isso para sentir você, para saber se você ainda está inteiro. Meu estômago embrulhou. A voz ecoou novamente, desta vez mais próxima. Volta pro andar que é seu. Daniel. A sensação de pânico se transformou em algo físico. Meus joelhos tremiam tanto que era difícil ficar em pé. Laura respirou fundo, tentando se manter firme. Precisamos acender a luz, ela disse, guiando minha mão para a lanterna do celular. Não aponta direto para ele, só para o chão. Ele está na nossa frente? Não sei, ela respondeu, mas ele sempre está onde a luz falha. Eu tremia enquanto ativava a lanterna. Um feixe fraco iluminou o chão. O que vimos nos fez recuar, pegadas molhadas, humanas, mas com os dedos alongados, quase 2 vezes o tamanho normal. E elas vinham na nossa direção, uma após a outra, como se algo estivesse caminhando devagarinho para nós. Laura puxou meu braço. Vamos, anda, rápido. O gerador fica no final. O corredor parecia ter dobrado de tamanho. A lanterna iluminava apenas alguns passos adiante, e a cada movimento eu tinha a sensação de que algo se aproximava atrás de nós. De repente, um baque profundo ecoou pelas paredes. O ar vibrou. Laura congelou. Ele está acima. Olhei para cima, relutando. A luz da lanterna tremeu, e então revelou algo parado no teto. Uma silhueta grudada no concreto, como um animal invertido. Longa, torcida, os braços estendidos para os lados, segurando-se com dedos tão compridos que pareciam ganchos. A cabeça pendia para baixo, e mesmo sem olhos, eu sentia que ele me observava. Daniel, Laura sussurrou, não olha diretamente. Tarde demais. A criatura moveu a cabeça com um estalo. A boca abriu, larga demais. Dentes curtos e irregulares apontavam em todas as direções. E então ele desceu. Não pulou, não caiu. Desceu, como líquido escorrendo pela parede. A lanterna falhou. Corre! Laura gritou. Corremos pelo corredor enquanto passos pesados e molhados vinham atrás de nós. Eles não eram rápidos, mas eram constantes. Como se a criatura soubesse que, mais cedo ou mais tarde, nós cansaríamos. O corredor parecia se contrair. A iluminação piscava violentamente, criando flashes rápidos que mostravam a criatura dobrando o corredor. O rosto dela se aproximando, os braços longos arrastando no chão, e uma segunda silhueta atrás dela, e uma terceira. Laura, tem mais? Eu falei que ele não era o único, ela gritou de volta. Quando chegamos à porta do gerador, Laura quase colidiu com ela. Abre, ela implorou. A porta estava emperrada. Eu joguei meu ombro nela. Nada. Atrás de nós, as criaturas se aproximavam. Podíamos ouvir a água pingando de seus corpos. Respingos no chão, a respiração densa, profunda. Laura conseguiu destravar a porta com o crachá. Entramos. Bati a porta com força. Ela trancou 3 travas de ferro. Silêncio, ou quase silêncio. Do lado de fora, arranhões, lentos, deliberados. Como se eles soubessem que estávamos ali dentro e tivessem todo o tempo do mundo para abrir a porta. Laura respirou fundo, enxugando o suor do rosto. Daniel, nós só temos uma chance. O que eu faço? Você liga o gerador. Eu seguro as portas. Segura como? Eles não podem entrar com a energia máxima ligada. A luz impede. Laura, isso é loucura. Daniel. Ela me olhou com uma expressão que misturava medo e resignação.
Nós dois não vamos sair daqui, mas você pode. Eu senti um nó na garganta. Não fala isso. Liga o gerador agora. O painel estava quase completamente apagado. Somente um botão piscava. Reinicialização total. Atrás de mim, ouvi o som das travas sendo pressionadas, dobrando. Algo, ou vários alguéns, empurravam a porta com força. Laura pressionou seu corpo contra ela. Daniel, agora! Apertei o botão. O gerador vibrou. Tremeu. Luzes brancas estouraram no teto. E Laura gritou. Um grito tão alto e tão agonizante que fez meu sangue gelar. Eu me virei. As criaturas estavam tentando atravessar pela fresta da porta, mas quando a luz aumentou, suas peles começaram a queimar, escurecer, fumar, contorcer. Uma delas tentou agarrar o braço de Laura, mas a luz tocou a mão dela, e a criatura recuou em um espasmo horrível. Laura sorriu, um sorriso triste. Eu disse, luz, funciona. E então, com um baque surdo, a energia voltou em todos os andares. Luzes brancas explodiram pelo hospital inteiro. O barulho foi tão alto que fez o chão tremer. As criaturas recuaram imediatamente, como sombras queimadas, e desapareceram. Laura caiu de joelhos. Laura! Corri até ela, mas quando toquei seu ombro, ela estava gelada, muito gelada. Seus olhos estavam abertos, olhando para o teto. E então ela piscou. Daniel, ele viu você. Sua voz saiu fraca, mesmo com a luz. Ele viu você. Quem? O hospedeiro? Ele não é o hospedeiro. Então quem é ele? O hospedeiro? Ela engoliu seco. É você. Eu recuei. Como assim? Ele marca alguém toda vez que cruza a fronteira. E ele te tocou. Você sentiu. Na minha perna. A marca está em você. E agora, ele te quer de volta. Meu corpo congelou. E antes que eu pudesse reagir, o rádio preso à minha cintura chiou, mais forte do que nunca. A voz de Carolina surgiu, desesperada. Daniel, corre. Ele está atrás de você. A porta do gerador tremeu tão forte que rachou a estrutura metálica. E dessa vez, não era arranhão. Era batida, violenta, rítmica. Como se algo gigantesco estivesse tentando derrubar a porta. Laura agarrou minha mão. Daniel, você tem que fugir. Agora. Antes que o ciclo feche. Que ciclo? O ciclo da marca. Depois que ele marca, ele vem buscar. A porta empenou. Eu vi pela fresta um olho negro me observando. E então, ele sussurrou novamente. Hospedeiro. A porta do gerador tremia como se algo colossal estivesse martelando do lado de fora. Cada impacto fazia poeira cair do teto. E a estrutura metálica rangia, dobrando-se, prestes a ceder. Laura ainda segurava minha mão quando sussurrou. Daniel, não olha pela fresta. Ele quer que você veja. É assim que a marca se completa. Mas era tarde demais. Quando a porta empenou de novo, uma abertura maior se formou. E através dela, um olho negro, profundo, vazio, me observava. Eu sentia aquilo dentro de mim. Não era só medo. Era uma invasão. Como se uma mão fria tivesse entrado na minha mente e tocado algo que eu nem sabia que existia. Laura puxou minha mão com força. Daniel, foca em mim. Não deixa ele entrar. Eu pisquei, tentando voltar a respirar. A porta voltou a tremer. Pam, pam, pam. Ele sabe que você é o escolhido dessa vez, Laura disse trêmula. Ele marca alguém a cada geração, a cada falha de energia, a cada madrugada em que o hospital fica vulnerável. E por que eu? Gritei. Porque você viu demais, ela respondeu com os olhos marejados. Porque você cruzou a fronteira e voltou. Ele não deixa ninguém voltar. Nunca. Engoli seco. Então o que acontece agora? Agora, ela hesitou. Agora ele tenta terminar o que começou. E se ele conseguir? Você toma meu lugar, ela respondeu, quase num sussurro. E o lugar do Carolina, e de todos os que viraram parte dele. Eu recuei um passo. Eu não vou virar aquilo. Não precisa virar, Laura disse. Basta ser tomado. O rádio na minha cintura chiou. A voz de Carolina, agora mais fraca, quase um lamento. Daniel, ele está dentro das paredes. Ele está atrás de você. Laura arregalou os olhos. Daniel, o que ela disse? Não tive tempo de responder. A parede à minha direita começou a inchar.
como se algo estivesse se movendo por dentro dela, empurrando concreto e encanamento. Crack, crack. Rachaduras se abriram. Algo deslizava lá dentro. Algo grande. Laura me empurrou para trás. Se afasta! A parede explodiu para fora, espalhando pedaços de concreto e poeira. Do buraco recém-aberto, uma mão enorme, pálida, com dedos longos demais, emergiu tateando o ar como se procurasse meu rosto. Eu gritei e caí de costas. Laura se colocou entre mim e aquela mão, segurando uma barra metálica. Vem não! Ela gritou, golpeando a mão. O impacto fez a criatura recuar momentaneamente. A mão voltou, mais rápida, agarrando o chão e rasgando a cerâmica como papel. Laura olhou para mim. Vai embora, Daniel. Eu não vou deixar você aqui. Vai agora. Ele quer você, não a mim. O som que veio das paredes me paralisou. Era uma risada. Uma risada molhada, gorgolejante, como alguém gargalhando debaixo d'água. E então, a voz, agora mais clara. Hospedeiro, está na hora. O pânico me atravessou como gelo. Eu tentei puxar Laura pela mão, mas ela me empurrou com tanta força que bati nas caixas de fusíveis. Daniel, abre a porta lateral. Agora! Atrás do gerador havia uma porta metálica que levava ao reservatório de água. Eu sabia que era estreita, usada apenas pela manutenção, e que do outro lado havia um túnel pequeno que conectava ao almoxarifado antigo. Assim que me virei para correr até lá, vi pelo canto do olho algo que me despedaçou por dentro. A mão da criatura agarrou o tornozelo de Laura. Ela gritou, não de dor, mas de pavor puro. Não! Solta ela! Berrei, mas a criatura puxou. Um puxão forte, seco, brutal. Laura caiu no chão, arrastada. Eu corri até ela, tentando segurá-la pelos ombros. Segura em mim, implorei. Ela segurou minha mão, mas a criatura puxou novamente, e dessa vez, mais forte. Laura foi arrastada alguns centímetros. Meus dedos escorregaram dos dela. Daniel, vai embora! Ela gritou. Vai ou ele te pega também! Mas eu não soltei. Eu me joguei sobre ela, tentando puxá-la de volta. Foi inútil. A criatura era muito mais forte, muito mais velha, muito mais determinada. Com um último puxão, Laura foi arrastada inteira para dentro da parede, desaparecendo no escuro com um grito abafado que ecoou por segundos. Eu fiquei imóvel. A porta de metal começou a tremer outra vez. A voz do hospedeiro veio de todos os lados. Ela tentou te proteger. Agora ela é minha. Vem. Está na sua hora. Daniel. Eu comecei a tremer. A marca queimava na minha perna, onde ele tocou pela primeira vez. Eu olhei para baixo e vi. A pele inchada. Veias escuras se espalhando, como raízes. A marca estava crescendo. E rápido. Corri até a porta lateral. Abri com força. O túnel estreito estava completamente escuro, mas atrás de mim, a porta metálica do gerador começou a ceder. Eu ouvi. Bam, bam, bam. Eu entrei no túnel e fechei atrás de mim. Corri no escuro absoluto, com a lanterna tremendo, iluminando apenas flashes de tubulações antigas. Mofo, fios soltos. A marca ardia, me queimava por dentro, e a voz dele ecoava pelos canos, pelo metal, pela escuridão. Hospedeiro, não adianta fugir. Você é meu caminho para o lado de fora. Eu tropecei, caí, bati o ombro. Levantei mesmo sem ar. Corri mais. Cheguei ao almoxarifado antigo. Empurrei a porta com desespero. O corredor principal estava vazio, silencioso, iluminado demais, como se o hospital inteiro tivesse recuperado sua energia e mais um pouco. Mas o relógio digital no final do corredor estava congelado. 03:33. E a marca na minha perna brilhou, pulsando, como se respondesse ao horário. Eu ouvi passos atrás de mim, lentos, molhados, pacientes. O hospedeiro. Eu corri. Eu corri como nunca tinha corrido na vida, mas não estava rápido o suficiente, porque pela primeira vez eu ouvi ele fora das paredes. Ele estava no corredor, e no eco de cada passo, ele sussurrou. Eu só preciso te tocar mais uma vez. Os passos molhados atrás de mim ecoavam pelo corredor como se o hospital todo respirasse junto com aquela coisa. Lento, pesado, inevitável. Eu corria, mesmo sabendo que correr não adiantaria. Mesmo sabendo que aquele corredor parecia se estender mais e mais a cada segundo,
como se o próprio Santa Luzia estivesse me segurando. A marca na minha perna queimava, não como dor física, era mais como se algo estivesse empurrando por dentro, tentando sair, tentando se conectar com o que estava vindo atrás de mim. A cada batida do meu coração, a marca pulsava junto. Ele estava perto, ele sentia. Daniel. A voz se espalhou pelo teto, pelas paredes, pelo chão, como se o hospital inteiro tivesse falado meu nome. Eu virei à esquerda, depois direita, tropeçando em um carrinho de limpeza tombado. O pano encharcado no chão deixava marcas que pareciam se mexer por conta própria. Atrás de mim, os passos continuavam, nunca apressados, porque ele sabia que eu não tinha saída. Corri em direção ao arquivo morto, uma sala antiga, raramente usada. A porta estava destrancada. Entrei e fechei com força, empurrando um armário metálico para travá-la. O silêncio caiu de repente. O arquivo era um lugar esquecido, onde poeira e documentos velhos formavam uma espécie de cemitério administrativo. Pilhas de fichas amareladas, prontuários de décadas atrás. E a sensação de que aquele lugar guardava mais do que papel. A luz piscou. A marca na minha perna vibrou. Eu estava sendo encontrado. Respirei fundo, tentando raciocinar. Laura tinha dito: a marca faz de você o caminho dele. Então eu precisava descobrir como romper esse caminho. Ou onde ele começou. Ao meu lado havia uma caixa grande, cheia de documentos de 1961. Peguei a que estava por cima. Inauguração do Complexo Psiquiátrico Santa Luzia, 1962. Meu coração acelerou. Comecei a folhear. Havia dezenas de fichas de pacientes internados na primeira década de funcionamento. Mas algo me chamou a atenção. Um carimbo constante. Transferido para a ala subterrânea. Protocolo 13. O mesmo número que aparecera no elevador. O mesmo número que não existia oficialmente. A ala 13 sempre existiu. E sempre foi escondida. A próxima ficha caiu no chão quando minhas mãos começaram a tremer. Peguei. Paciente 001. Nome: desconhecido. Entrada: 18/03, 1962. Status: não verbaliza. Movimentos involuntários constantes. Altura: 2,14 muni. Peso: 41 kg. Estado: severamente desidratado. Observação: corpo extremamente alongado. Ossatura aparentemente maleável. Procedência: encontrado dentro do reservatório de água do próprio hospital antes da inauguração. Eu engoli seco. Eles encontraram aquilo antes do hospital abrir. E o pior veio na última observação. Diretoria determinou isolamento permanente. Proibido contato. Proibido documentação adicional. Ele não morre. Um arrepio percorreu minha espinha. Eu virei outra ficha. Paciente 0001. Progresso data: 25/08/1963. Condição: mantido na ala subterrânea. Há registros de múltiplas tentativas de fuga, apesar de não possuir olhos. A entidade se movimenta pelas paredes com facilidade. E a última linha: ele procura um corpo sadio para sair. Foi aí que entendi. Aquele ser nunca foi humano, nunca foi paciente, nunca foi tratado. Ele sempre esteve aqui, preso, contido. E o hospital foi construído em cima dele. Literalmente. O arquivo tinha mais. Puxei outra pasta. Protocolo de emergência. 1969. A entidade conseguiu acessar um funcionário através de toque direto. Funcionário apresentou delírios, perda de tempo, movimentos involuntários e, finalmente, desaparecimento. Conclusão: ele marcou o funcionário e depois o absorveu. O sangue sumiu do meu rosto. Era a mesma marca que eu tinha. Eu estava seguindo o mesmo caminho. Atrás de mim, ouvi algo tocar a porta do arquivo morto. Uma batida leve, depois outra e outra, não tentando entrar, apenas notificando, como se ele dissesse: eu sei onde você está. Eu recuei para o fundo da sala, a lanterna na mão tremendo. Continuei lendo. Havia um relatório escrito à mão, muito mais recente. 2019. Caso Carolina Mendes. Técnica de enfermagem desaparecida em 1204. Último registro de vida. Câmera do elevador. Imagem mostra a Carolina olhando para algo atrás dela, embora nada apareça. Som ambiente captou voz dizendo: hospedeira. Câmeras queimaram segundos depois. E logo abaixo, escrito com uma caneta tremida, ela tenta avisar:
Ela ainda está consciente. A luz incompleta não basta. A porta do arquivo morto estalou, como se alguém passasse as unhas pelo outro lado. Longas, molhadas. Eu fechei os olhos. A marca ardia como fogo. Minha respiração acelerava. A voz dele passou pelas paredes como se estivesse do meu lado. Você já sabe quem eu sou. Agora falta saber quem é você. Eu tremi. O que você quer de mim? Gritei. Silêncio. E então, atrás de mim, uma voz que não era a dele. Daniel, me ajuda. Eu virei na hora. E meu coração quase parou. Carolina estava ali. Ou o que restava dela. Translúcida, encharcada, como se estivesse presa numa camada entre dois mundos. Seus olhos eram brancos, vazios, mas havia dor neles. Carolina! Dei um passo à frente. Ela ergueu a mão, como se pedisse que eu recuasse. Ele te marcou, como marcou a mim, como marcou a Laura. A Laura. O que aconteceu com ela? Carolina pareceu tentar falar, mas sua voz morreu no ar. Ela pousou a mão no meu peito. Um frio absurdo atravessou meu corpo. Tem um jeito, Daniel. Um jeito de parar ele? Não. Ela abaixou a cabeça. Um jeito de escolher quem fica no seu lugar. Minhas pernas falharam. Não, não pode ser isso. Ele precisa de alguém, Daniel. Sempre precisou. Sempre vai precisar. Eu não vou entregar ninguém. Então será você. Ela sussurrou, triste. E quando você for, ele dormirá. Até o próximo ciclo. A porta explodiu para dentro. Madeira, metal e poeira voaram pelo arquivo. Carolina desapareceu como fumaça levada pelo vento. E no vão da porta, a criatura entrou. Direita, alta, torta, encharcada. Os braços longos arrastando ao chão. A boca abrindo devagar, devagar, como se estivesse saboreando o momento. A marca na minha perna ardeu tanto que me derrubou de joelhos. Ele deu o primeiro passo, depois o segundo, depois o terceiro. E então falou, pela primeira vez claramente, sem distorção. Daniel, chegou sua hora. O hospedeiro avançou. Cada passo fazia o chão vibrar como se suas pernas fossem feitas de ossos ocos preenchidos por água pesada. O hospital inteiro parecia reagir à presença dele. As paredes estalavam, as lâmpadas piscavam e o ar ficava tão frio que meus pulmões doíam ao respirar. Eu tentava me arrastar para trás, mas a marca na minha perna queimava como ferro em brasa. Era como se ela me puxasse em direção à criatura, como se fosse uma corda invisível ligando nós dois. Você pertence ao ciclo. A voz dele não ecoava. Ela vibrava dentro da minha cabeça, esmagando cada pensamento que eu tentava formar. Eu não vou ser seu hospedeiro, murmurei, mesmo sabendo o quão fraco aquilo soava. Ele inclinou a cabeça para o lado, observando-me com aquela ausência total de olhos. Mas mesmo assim, eu sentia que ele enxergava tudo. Cada medo, cada lembrança, cada fraqueza. Você já é. O chão sob mim tremeu. A marca se espalhou pela pele, subindo pela coxa como raízes negras vivas. Eu gritei. Não era dor muscular. Era como se algo estivesse cavando dentro de mim, abrindo espaço, criando um lugar para ele entrar. Então, de repente, a temperatura mudou. O ar ficou morno. Um cheiro leve de álcool hospitalar. Limpo, familiar. E atrás do hospedeiro, uma luz. Carolina. Ou o que restava dela. Ela surgiu como um vulto translúcido, envolta por uma claridade suave, contrastando completamente com a escuridão que cercava a criatura. Ela tocou o ombro do hospedeiro. Ele parou. Pela primeira vez, hesitou. Carolina sussurrou com a voz quebrada. Solte ele. A criatura virou lentamente a cabeça para ela, como se não acreditasse no que via. Você já tomou o que precisava de mim. Ela continuou. Agora deixe ele viver. O hospedeiro emitiu um som horrível. Algo entre um ronco e um estalo profundo, como madeira arrebentando por dentro. A sombra do corpo dele se distorceu pelo chão, se abrindo como tentáculos de breu. A marca na minha perna respondeu, vibrando, tentando puxar mais ainda. Carolina colocou-se entre nós. Foi a primeira vez que eu vi medo nele. O hospedeiro recuou meio passo. Carolina, minha voz saiu quase sem ar. O que está acontecendo? Ela não olhou para mim. Seus olhos vazios estavam fixos nele. Determinada. Daniel, você precisa subir para o térreo. O ciclo só se quebra fora da influência subterrânea. Eu estou marcado. Eu não consigo nem ficar de pé.
Você consegue, ela disse. A marca te prende enquanto você estiver no domínio dele. Mas se sair, ele enfraquece. O hospedeiro rugiu, e as paredes tremeram como se estivessem vivas. Carolina se virou para mim pela primeira vez e estendeu a mão. Levanta. Quando sua mão tocou meu braço, o frio da marca diminuiu. Minhas pernas ainda tremiam, mas eu consegui ficar de pé. O hospedeiro avançou, abrindo a boca de uma forma grotesca. A sombra que saía dele se estendeu pelo chão, escalando minhas pernas como serpentes. Carolina gritou. Corre! Eu corri! Atravessei o corredor, tropeçando em carrinhos caídos, papéis voando, luzes piscando. Atrás de mim, os passos do hospedeiro sacudiam o chão. Ele estava furioso. Eu virei à direita, subindo a escada de incêndio porque sabia que o elevador jamais funcionaria naquela hora. As luzes apagaram completamente. Tudo ficou escuro. E então, as lâmpadas brancas acenderam de uma só vez. Eu estava no térreo. O silêncio era absoluto. Nenhuma enfermeira, nenhum paciente, nenhum segurança. O hospital inteiro parecia abandonado, como se eu tivesse atravessado para outra realidade. A marca na minha perna começou a latejar menos. A sombra que antes a contornava começou a se desfazer, evaporando como fumaça. Eu respirei fundo. Carolina tinha razão. Fora dali. Ele ficava fraco, mas a paz durou apenas segundos. Um estrondo ecoou escada acima. O hospedeiro estava vindo. Mesmo enfraquecido, ele viria, porque eu continuava marcado. Eu ainda fazia parte do ciclo. E foi aí que ouvi uma voz atrás de mim. Daniel, eu virei. Laura. Ela estava suja, com o uniforme rasgado, mas viva. Muito viva. Laura, eu achei que você... Ele tentou. Ela disse com a voz trêmula. Mas Carolina me protegeu. Ela apareceu para você também? Sim, Laura disse, com lágrimas nos olhos. Ela disse que nós dois precisávamos sair, mas que só um podia quebrar o ciclo. Meu estômago afundou. Só um? Laura assentiu. Alguém tem que se oferecer para ficar no lugar dele. O chão tremeu. O hospedeiro estava chegando ao térreo. Eu olhei para ela. Ela olhou para mim. E entendemos a mesma coisa. Não, Laura. Não você. Daniel, ele marcou você. Não a mim. Eu não vou deixar. Se você ficar, ele para. Ela sussurrou. Ele dorme. Ele não sai. Ele não toma mais ninguém. Atrás dela, o corredor começou a escurecer. A sombra dele se aproximava. A marca na minha perna queimou com força extrema, como se estivesse prestes a rasgar minha pele. Laura agarrou meus ombros. Se você morrer, ele acorda de novo. E vai marcar outro. E outro. E outro. Para sempre. Laura, eu não vou te perder. Ela chorava. E não vou deixar ele ganhar. A sombra tomou metade do corredor. Eu só tinha uma escolha. Não uma escolha heróica. Uma escolha humana. A que ninguém quer fazer. Eu dei um passo à frente e disse: eu fico. A sombra parou. Laura me olhou como se tivesse levado um tiro. Daniel, não. Eu sorri, mesmo com o coração despedaçado. Você disse que não ia me perder. Eu não quero te perder assim. Ninguém quer. Mas alguém precisa acabar com isso. O hospedeiro surgiu, corpo torto, alongado, a boca abrindo como um rasgo no escuro. Eu senti a marca se expandir pelo peito. Ele estava me tomando. Daniel. Laura caiu de joelhos. Por favor. A temperatura caiu para 0. A sombra me envolveu. Me puxou. O mundo ficou branco. E então, silêncio. 3 meses depois, a enfermeira Júlia entrou apressada no plantão noturno. Apagão de novo? Ela resmungou. Seu colega de turno, um técnico novato chamado Renato, deu de ombros. Coisa do gerador. Esse hospital é velho demais. As luzes piscaram 3 vezes. Renato suspirou. Lá vamos nós. Mas então, algo chamou a atenção de Júlia. No final do corredor da radiologia, uma silhueta alta, muito alta, imóvel, como se esperasse alguém. Renate. Ela começou a chamar, mas quando piscou, a silhueta desapareceu. Apenas um cheiro metálico ficou no ar. Frio, pesado. Júlia recuou um passo. Que cheiro é esse? Renato engoliu seco. Parece chuva chegando. Agora que você respirou fundo depois da história anterior, prepare-se, porque esta é uma nova noite, uma nova estrada e um novo medo.
Alguns lugares parecem vazios demais para serem reais, como se tivessem sido esquecidos pelo mundo. Mas a verdade é que certos trechos permanecem isolados por um motivo. E no KM-23, esse motivo tem pernas longas, respiração pesada e nunca anda sozinho. A história que você vai ouvir agora aconteceu com um policial rodoviário. E até hoje este trecho da BR permanece cercado de relatos que ninguém consegue explicar. Acomode-se. A chuva está caindo. A estrada está deserta. E tudo começa aqui. Meu nome é André Siqueira, 33 anos. Policial rodoviário federal há quase uma década. Já encontrei de tudo na estrada. Carros abandonados, motoristas bêbados, animais perdidos, caminhões pegando fogo. Mas nada, absolutamente nada, me preparou para o que vivi no KM-23. O KM-23 da BR-116 é um lugar que ninguém escolhe passar durante a madrugada. É uma faixa isolada, cercada por mata densa e neblina que parece ter vontade própria. Nos mapas, é só mais um ponto da rodovia. Mas para quem trabalha ali, é um limite. Um limite entre o que faz sentido e o que não faz. Minha guarita ficava bem no meio desse trecho abandonado. Um quadrado de concreto, 2 janelas, uma mesa, um rádio e 3 câmeras externas. Simples, solitário, silencioso. Era quinta-feira, 2h14 da manhã. Eu tomava meu café amargo de sempre, enquanto preenchia formulários de rotina. A chuva fina caía constante, transformando tudo em borrões cinzentos no monitor das câmeras. No rádio, apenas estática. Nada de trânsito, nada de movimento, nada de vida. Eu estava acostumado, mas naquela madrugada havia algo diferente. Um peso no ar, um silêncio mais profundo que o normal, como se a estrada inteira prendesse a respiração. E então, 3 batidas na porta, secas, pesadas, lentas. Ninguém, absolutamente ninguém, aparece ali a pé. Nunca. Peguei a lanterna e fui até a porta. Olhei pelo visor. Uma mulher, ensopada, ofegante, com roupas sujas de terra como se tivesse fugido da mata rastejando. Abri imediatamente. Senhora, a senhora está ferida? O que aconteceu? Ela entrou sem pedir, sem olhar para mim, sem parar de tremer. Ele está na estrada, ela disse quase num sussurro. Ele quem? Houve um acidente? Ela negou, apertando os braços ao redor do corpo. Ele veio atrás de mim. De quem você está falando? Do homem. Ela fechou os olhos. Se é que aquilo é um homem. Me aproximei com cuidado. Qual o seu nome? Silvia. Tudo bem, Silvia. Você pode respirar fundo. Você está segura aqui. Ela riu. Um riso curto, trêmulo, completamente deslocado. Segura? Ela repetiu. Ninguém fica segura quando ele aparece. Meu corpo gelou. O que você viu? Ele correu ao lado do meu carro. Como assim correu? A 80 km/h. Eu senti meu estômago afundar. Silvia levantou a cabeça devagar. Curvado, muito alto. A pele brilhava como se estivesse molhado. A cabeça, torta. E ele não tinha rosto. As mesmas descrições de relatos antigos. As mesmas que ninguém conseguia explicar. Antes que eu pudesse responder, a energia piscou. 1 vez, 2, 3 vezes. E apagou. O monitor das câmeras ficou preto. O rádio morreu. A luz da guarita sumiu completamente. No escuro absoluto, só dava para ouvir a respiração acelerada de Silvia. E lá fora, passos. Passos pesados, molhados, arrastados. Vindo da estrada, se aproximando da guarita. Meu coração disparou. Mesmo sem ver nada, eu sabia que aquilo não era humano. Os passos pararam bem ao lado da janela. Silvia tampou a boca com as mãos, sufocando o choro. Algo roçou o vidro, como dedos longos, extremamente longos, sendo arrastados pela superfície. E então, toque, toque, toque. Ele bateu na janela. A energia voltou num estalo. As câmeras acenderam novamente. Corri até o monitor da câmera lateral. Não havia ninguém fora da guarita, mas o vidro da janela estava coberto de marcas de mão, longas, estreitas, encharcadas. Pareciam escorrer pelo vidro como se tivessem sido deixadas há poucos segundos. O rádio chiou, e então uma voz saiu. Uma voz que não era humana. André, eu engoli seco. André, você lembra daquela noite? Meu sangue gelou. Aquilo era sobre algo que eu nunca contei a ninguém.
Algo que aconteceu anos atrás. Silvia puxou meu braço. Ele fala, André. Ele fala com a gente. Ele sabia meu nome também. Mas o rádio continuou. André, olha pela janela. O instinto gritou dentro de mim. Silvia gritou também. Não olha! Não olha! Eu não olhei, mas senti. Senti o vidro escurecendo como se algo enorme estivesse parado ali, do lado de fora. E senti outra coisa. Que aquilo não estava apenas rondando. Não estava apenas repetindo um padrão. Não era um acidente. Não era coincidência. Aquela entidade estava procurando por mim. E encontrara. Silvia ainda respirava rápido, quase hiperventilando, enquanto eu tentava manter a calma. O rádio estava mudo. As câmeras tremiam levemente. Algo interferia nelas como um campo magnético instável. Peguei o telefone interno da PRF e tentei chamar a central. Central, aqui é o agente Siqueira, Guarita KM-23. Solicito apoio imediato. Temos uma pessoa em estado de choque e possível presença hostil na rodovia. Somente estática. Em seguida, um sussurro. Não da voz da central. Não de um operador humano. André, desliguei na hora. O coração disparando. Silvia me observava com olhos arregalados, encostada na parede como um animal acuado. Não adianta chamar ninguém. Ele corta tudo. Ah, como assim? Ele corta as comunicações. Quem disse isso a você? Eu descobri quando tentei pedir ajuda também. Ela sussurrou. Meu carro perdeu o sinal. As luzes falharam. E ele apareceu do nada, correndo ao meu lado. Aquele rosto vazio. Antes que pudesse responder, as luzes piscavam novamente. Uma sombra atravessou rapidamente o monitor da câmera 2. Tão rápida que minha mente quase recusou processar. Silvia viu também. Ele voltou, mas desta vez, ele não estava apenas rondando. O risco na pista. Peguei minha jaqueta e abri a porta da guarita lentamente. O ar frio e úmido bateu no meu rosto. A chuva fina parecia fumaça. Fica aqui dentro, Silvia. Não sai por nada. Você é louco? Ela segurou meu braço com força. Ele está lá fora. Eu preciso ver o que está acontecendo. Se alguém passar de carro agora, ninguém passa por aqui. Não à noite, mas podem passar. Soltei meu braço devagar e saí, fechando a porta atrás de mim. A estrada estava completamente vazia, silenciosa, coberta por uma camada de neblina baixa que se movia como vapor vivo. As lâmpadas dos postes iluminavam apenas parte do asfalto, e além disso, havia só breu. Então notei algo. Pegadas. No acostamento. Pegadas enormes, profundas. Cada uma tinha quase o dobro do tamanho de um pé humano, e não tinham dedos definidos. Eram como marcas deformadas, afundadas na água e na terra. Segui o rastro com o feixe da lanterna. As pegadas paravam exatamente no meio da pista. E a partir dali, nada. Como se aquilo simplesmente tivesse desaparecido. Ou subido. Um arrepio correu pela minha espinha. Olhei para cima. Nada na primeira vez. Mas na segunda vez, um vulto atravessou a luz de um poste. Tão rápido que parecia um borrão escuro. Tão alto que precisou se contorcer para passar entre os fios. Eu recuei automaticamente, apontando a lanterna para todos os lados. Mostra a porra da cara! Gritei desesperado. O eco da minha voz se espalhou pela estrada. No silêncio que veio depois, algo respondeu. Mas não com voz, com som. Uma respiração, pesada, molhada, de cima. Meu corpo travou. Algo estava no alto da guarita. Apontei a lanterna devagar para o telhado. Nada. A luz tremulou. E então vi. Por menos de um segundo. Um braço comprido, magro, escuro, encharcado, se recolhendo para trás do beiral. E um detalhe que me fez quase perder a lanterna. O braço tinha articulações extras. Pelo menos 3. Ou seja, não era humano. Não era sequer próximo disso. Voltei correndo para dentro da guarita e tranquei a porta. Silvia se encolheu no canto. Ele está aqui, né? Ela perguntou com a voz quebrada. Assenti. Ela começou a chorar. Ele não para. Ele não cansa. Ele não desiste. Eu aproximei dela, tentando manter a lucidez. Silvia, me escuta. O que aconteceu antes de você chegar aqui? Tem algo mais que você não contou. Ele já estava lá quando eu comecei a descer a serra. Ele? Sim. A sombra dele atravessou a pista. Eu achei que fosse um animal. Até ele ficar de pé. De pé? Muito mais alto do que qualquer pessoa deveria ficar. Ela limpou o rosto, tremendo.
Eu acelerei. Ele correu atrás. Depois correu do lado. Depois eu perdi o controle e bati no guarda-rail. Quando saí do carro, ele estava me esperando do outro lado da estrada. E eu senti que ele sabia meu nome. Eu nunca ouvi voz nele, mas eu senti. Eu engoli seco. Você acha que ele veio atrás de você porque sabia quem você era? Silvia balançou a cabeça. Ele não veio atrás de mim. E apontou para mim. Ele veio atrás de você. Minha mente travou. Silvia, você nem sabia meu nome. Eu não, ela disse. Mas ele sabia. Antes que eu pudesse responder, as luzes da guarita se apagaram novamente. Tudo ficou preto. O rádio ganhou vida. E a voz voltou. André, sai daí. Silvia segurou meu braço com força. Não escuta. Nunca escuta. É assim que ele pega a gente. Mas a voz falou de novo, mais firme. André, você sabe o que aconteceu naquela noite. Você sabe por que eu estou aqui. Um arrepio violento percorreu meu corpo. Silvia percebeu. Ele está usando sua culpa contra você. Foi assim que ele me forçou a sair do carro. As câmeras acenderam por meio segundo. Na tela, a figura. No meio da estrada, parada, curvada, virada diretamente para a guarita. Mesmo sem rosto, mesmo sem olhos. Eu senti que ele olhava para mim. E então ele começou a andar, lento, arrastado, passo por passo, vindo em direção à guarita. As lâmpadas externas explodiam uma a uma conforme ele se aproximava. Silvia se encolheu atrás da mesa. Eu permaneci parado, hipnotizado, como se cada passo dele chamasse algo dentro de mim, algo que eu não queria lembrar. Quando ele chegou a 5 metros da guarita, ele parou. O rádio chiou de novo. André, me deixa entrar. E então, a porta da guarita balançou. Não foi uma batida. Foi como se algo pesado tivesse apenas encostado nela, preparado para empurrar, preparado para entrar. Silvia tapou a boca, sufocando um grito. Eu permaneci congelado, até ouvir algo que me destruiu por dentro. Você sabe por que eu vim. A culpa te trouxe até mim. E agora eu só preciso que você abra a porta. E então, pela primeira vez, a voz usou meu nome completo. Meu nome inteiro. Que eu nunca disse a ninguém naquela noite. Que ninguém vivo sabia. Abre a porta, André Luiz Siqueira. Meu coração praticamente parou. Ele sabia tudo. A porta da guarita tremeu levemente, como se algo respirasse encostado nela. Eu consegui ouvir, gotas escorrendo, como se o que estivesse do lado de fora estivesse pingando, encharcado de chuva ou de algo pior. Silvia me segurou pelo cotovelo, tão forte que suas unhas entraram na minha pele. Ele sabe seu nome inteiro. Isso é ruim, André. Isso é muito ruim. Eu não conseguia responder. A voz que vinha pelo rádio era idêntica. Idêntica. A voz que ecoou na minha cabeça naquela noite muitos anos atrás. Uma noite que eu enterrei. Uma noite que eu nunca tive coragem de contar. Nem em depoimento. Nem para minha família. Nem para ninguém. Mas ele sabia. O rádio chiou novamente. André Luiz, você deixou ele morrer, lembra? Meu corpo travou completamente. Silvia arregalou os olhos. Meu Deus! André, do que ele está falando? Eu me afastei do rádio como se estivesse queimando. Não é real. Isso não é real. Ele não sabe de nada. Ele não... Uma pancada seca interrompeu minhas palavras. A porta. Não foi forte o suficiente para arrombá-la. Foi suave, quase educada. Toque, toque, toque. Como se pedisse permissão para entrar. Silvia começou a chorar. Ele não vai parar. Ele não vai embora. Não até você admitir o que aconteceu. Eu olhei para o rádio. Silvia olhou para mim. E a memória voltou como uma onda congelada. O carro capotado. O cheiro de gasolina. O barulho do motor ainda tentando funcionar. O grito de alguém preso. E eu, paralisado. Eu sacudi a cabeça, tentando expulsar a lembrança. Silvia sussurrou com um medo quase infantil. André, quem morreu naquela noite? Eu não respondi. Não conseguia. O rádio estalou, interrompendo o silêncio sufocante. Ele morreu chamando você, lembra? Cala a boca! Eu berrei finalmente, incapaz de conter. Silvia se afastou, assustada. A porta tremeu de novo. Mas dessa vez, não como batida. Era um arranhar. Algo longo. Arranhando a madeira devagar, como se traçasse linhas. A câmera 1 começou a falhar.
A imagem se distorceu. E então, por um breve segundo, algo apareceu. Um corpo muito alto, curvado, parado exatamente na frente da porta, sem rosto, tudo preto e brilhando como se fosse feito de piche. E um detalhe, ele estava segurando algo. Pendurado na mão longa, como uma corrente, havia um retrovisor quebrado. Meu retrovisor. Daquela noite. Da noite do acidente. Sílvia viu e tapou a boca. André, você bateu em alguém? Foi isso? Eu me sentei lentamente no chão, a cabeça latejando como se fosse explodir. Não, não foi assim. Eu não consegui ajudar. Me conta. A voz agora não veio do rádio. Veio da porta. Diretamente dela. Como se a criatura estivesse encostada ali, sussurrando pelo vão. Um arrepio percorreu minha espinha inteira. Sílvia recuou até o canto mais distante da guarita. André, ele quer a verdade. Se você não falar, ele entra. Eu fechei os olhos e finalmente deixei a lembrança vir. Anos atrás, a noite que mudou tudo. Eu estava voltando para casa depois de um turno exaustivo. Chovia, muito. Na época, eu nem era policial ainda. Tinha 22 anos, trabalhava como entregador. A visibilidade estava péssima, neblina espessa, faróis refletindo na chuva. E então, eu vi um carro caído no barranco, capotado, fumaça saindo do motor. Parei no acostamento, saí para ajudar. Tem alguém aí? Gritei. Um gemido respondeu. Corri até a porta do motorista. Ele estava preso, sangrando, mas consciente. Por favor, me tira daqui, ele pediu. Eu tentei abrir a porta. Nada. Tentei de novo. E de novo. O carro começou a estalar. A gasolina escorria. O fogo podia surgir a qualquer segundo. E eu entrei em pânico. Meu corpo travou. As mãos tremiam. Eu queria ajudar. Eu queria muito ajudar. Mas eu ouvi um barulho na mata. Um barulho enorme. Passos, pesados, molhados. Olhei para o escuro da mata. Nada. Mas eu senti. Alguém me olhava. E nesse momento, eu fugi. Eu deixei o homem preso lá. Corri até minha moto. E fui embora. O acidente saiu no jornal no dia seguinte. Ele morreu. Eu nunca contei a ninguém. Nunca. Até agora. De volta à guarita, Sílvia estava pálida. André, meu Deus. O rádio chiou pela última vez. A voz veio arrastada, profunda, quase satisfeita. Agora você lembra. As lâmpadas da guarita explodiram. A porta se abriu sozinha, lenta, com um rangido longo e agoniante. E no vão escuro da estrada, a entidade estava lá, alta, curvada, sem rosto, pingando algo no chão e segurando o retrovisor quebrado como um aviso. Sílvia agarrou meu braço. O que ele quer de você? Ela chorou. A resposta veio não da minha boca, mas da criatura. Uma frase distorcida, arranhada, impossível. Você me deixou lá. A entidade permaneceu parada na porta da guarita, como se fosse uma sombra sólida moldada em forma humana. A chuva escorria pelo corpo dela como óleo negro, espesso, escurecendo o chão. Sílvia se encolheu contra a parede. Eu estava imóvel, não por coragem, mas porque meu corpo simplesmente não respondia. A voz da criatura ecoou de novo, vaga, arranhada, como se viesse debaixo d'água. Você me deixou lá. Meu coração batia tão rápido que eu mal conseguia respirar. Eu forcei minha garganta a funcionar. Eu não sabia o que fazer. Eu era só um garoto. Você correu. Sim, eu corri. Ele não. Aquela frase perfurou meu peito. Sílvia sussurrou, quase inaudível. Não responde. Ele quer te quebrar, André. Ele quer te deixar vulnerável. Mas eu já estava quebrado. O retrovisor pendurado na mão da criatura balançava no ritmo da respiração dela, rangendo como metal velho. Eu reuni o pouco de força que tinha e perguntei: o que você quer de mim? A entidade inclinou a cabeça de forma impossível, quase 90 graus para o lado, com movimentos bruscos, como um corpo morto sendo puxado por fios. Que você veja. E então, ela desapareceu. Não correu, não sumiu rápido, simplesmente apagou, como um reflexo falso em um espelho. Ao mesmo tempo, todas as luzes da guarita voltaram. O rádio religou com um estalo. A chuva ficou mais pesada. Sílvia respirava rápido, tentando se recompor.
André, isso não é normal. Isso não é um fantasma comum. Isso não é um espírito. Isso é outra coisa. Eu sabia. Eu sentia. O KM-23 tinha algo preso nele. Algo que não deveria existir em lugar algum. Mas antes que eu pudesse organizar meus pensamentos, o rádio chiou de novo. Agora com uma voz completamente normal. Base para Guarita 23, responder. Base para Guarita 23, tudo ok? Meu corpo gelou. Sílvia arregalou os olhos. Não atende, André. Não atende. Mas é a central. E se não for? Eu peguei o rádio com a mão tremendo. Aqui é o agente Siqueira. Tivemos falha elétrica e uma ocorrência incomum. Solicito apoio imediato. Silêncio. Depois, André, sai da guarita. Sílvia deu um passo para trás. É ele de novo. Eu senti imediatamente. A voz era semelhante demais. A entonação era quase humana, mas não suficiente. Como se estivesse imitando. E aí veio a confirmação. Sai sozinho. Eu desliguei o rádio na hora. Sílvia segurou meu braço. Ele está brincando com você. Ele quer te levar para a estrada. É lá que ele tem força. E ela tinha razão. Dentro da guarita, ele não conseguiu entrar sem minha permissão. Mas lá fora, ele dominava tudo. As câmeras mostram algo a mais. As 3 telas das câmeras de segurança começaram a piscar, alternando imagens congeladas e distorcidas. Câmera 1, a estrada vazia. Câmera 2, um borrão que parecia um braço. Depois sumiu. Câmera 3, névoa. Só névoa. Até que a imagem voltou no quadro central. E algo apareceu no acostamento. Uma figura. Não a entidade. Outra pessoa. Um homem. Sentado no chão. A cabeça baixa. As mãos no rosto. Eu senti o ar sumir dos meus pulmões. Não pode ser. Sílvia olhou também. André, quem é? Eu sabia quem era. Mesmo sem ver claramente. Eu reconhecia a postura. O corte do cabelo. E quando ele levantou a cabeça devagar, o rosto dele apareceu na tela. Ensanguentado. Sujou de barro. Congelado na mesma expressão de desespero da noite do acidente. Sílvia tapou a boca, chocada. Meu Deus, André, é o homem que você deixou lá. Eu não consegui responder. Meu corpo inteiro tremia. A imagem na tela não era um fantasma. Não era uma ilusão. Era uma pessoa real. A câmera mostrou claramente. Roupa amarrotada dos anos 2000, placas do carro no chão ao lado dele, o mesmo corte no supercílio, a mesma corrente no pescoço. Era ele, exatamente como na noite em que morreu. Mas isso não fazia sentido. Ele morreu. Eu vi no jornal. Eu li o laudo. Sílvia começou a chorar. André, ele está te chamando. O homem na tela levantou a mão. Devagar, apontando diretamente para a câmera. Diretamente para mim. E então, a boca dele se abriu. E a imagem apagou. As 3 telas ficaram pretas. A luz da guarita oscilou. E o rádio chiou uma última vez antes de silenciar completamente. Uma voz baixa, arranhada, distante. Olha lá fora. Sílvia gritou. Não olha! Não olha, André! Mas eu não consegui evitar. Caminhei até a janela, movido por algo que não era coragem. Era culpa, muita culpa. E quando olhei, meu coração parou. No acostamento, sob a chuva pesada, estava o homem do acidente. De pé, vivo, ou algo próximo disso. E atrás dele, a entidade emergia lentamente da névoa, curvada, enorme, como uma sombra líquida ganhando forma. Ambos olhando direto para mim, ambos esperando. Sílvia segurou meu braço com desespero. Não sai, André. Ele quer trocar você. É isso. Ele quer que você vá até ele para completar o ciclo. Não abre essa porta. Mas então, o homem do acidente falou. Não com voz, mas movendo os lábios, lento, claro. Por que você me deixou? O homem permanecia parado no acostamento, sob a chuva pesada, com a mesma expressão que tinha no dia em que eu o abandonei. Mas havia algo profundamente errado nele. Ele estava ali, vivo, mas seu corpo não parecia acompanhar totalmente a própria presença. Era como se seus movimentos fossem atrasados, como se ele fosse uma imagem mal capturada. O áudio e o vídeo não sincronizados. E atrás dele, a entidade se aproximava devagar, curvada, longa, sem rosto, escorrendo aquele líquido escuro que não era chuva. Sílvia agarrava meu braço com unhas e desespero. André,
Ele não está vivo. Ele não está vivo como você pensa. Nada que aparece nesse trecho está. Você precisa entender isso. Eu não conseguia tirar os olhos da figura do homem. Mas é ele. Eu reconheço. Pode ser ele. Pode ser parte dele. Pode ser só o que a estrada segurou. A estrada não segura pessoas, Silvia. E o que você acha que tem te seguido desde aquela noite? Meu coração gelou. A chuva batia mais forte, como se o céu estivesse tentando empurrar algo de volta para a terra. O chamado. O homem deu um passo para a frente. Um passo quebrado, como se suas articulações estivessem rígidas, travadas. Ele apontou para mim, depois para a estrada, depois para ele mesmo. O movimento claro, direto, acusado. Por que você me deixou? Eu passei a mão no rosto. Eu não consegui ajudar. A voz dele veio, não pelos ouvidos, mas pela cabeça, como memória e realidade misturadas. Mentira! Silvia se encolheu. André, se você abrir essa porta, ele te leva. É isso que essa coisa quer. Você precisa resistir. Eu dei um passo para trás. A entidade inclinou a cabeça abruptamente, como um animal curioso. A boca, se é que era uma boca, se abriu num rasgo escuro em meio à massa líquida que formava seu corpo. E então, a entidade colocou a mão. Uma mão enorme, deformada, comprida, no ombro do homem. Com cuidado, com delicadeza, como se fosse dele. Eu engoli seco. Silvia entendeu antes de mim. André, essa coisa, ela usa memórias. Ela veste pessoas. Ela fabrica versões do que ficou preso aqui. Preso? Sim, no KM-23. Tudo que morre aqui, tudo que acontece aqui, nunca vai embora completamente. Como se tivesse um peso, um buraco, um vazio que suga as coisas de volta. Eu balancei a cabeça, sem aceitar. Isso é uma estrada, Silvia, não um portal. E você acha o quê? Que isso ali é um animal? Que aquele homem está vivo depois de 15 anos? Que você está vendo um corpo real? Eu fiquei mudo, porque no fundo, eu sabia a resposta. O batimento que não existe o homem deu outro passo, mais perto da guarita. A entidade atrás dele ficou mais ereta. Seu corpo parecia se esticar, articulando partes demais. Eu senti uma pressão no peito, como se meu coração tentasse acelerar e desacelerar ao mesmo tempo. E então percebi. O homem respirava, mas sua respiração não tinha vapor, não tinha batimento visível. Era como se fosse imitada, copiada. Silvia notou também. Ele não está respirando. Ele está fingindo que respira, como alguém que viu humanos respirar, mas não sabe exatamente como funciona. E isso me destruiu, porque aquela não era a alma do homem que eu deixei morrer. Aquilo era um molde, uma lembrança do KM-23, uma cicatriz da estrada, e a entidade estava usando essa forma para me quebrar. O homem estendeu a mão na minha direção, e dessa vez sua boca se abriu, não como a boca de um humano, mas como um rasgo no meio do rosto, preto, vazio, e um som saiu dali. Vem. Silvia implorou. André, não olha diretamente. É isso que ele quer, que você entre no ciclo também. Eu virei o rosto por um segundo, só um segundo, mas foi o bastante para sentir algo. Um cheiro forte, queimado, como borracha derretida, fumaça subindo do chão. A entidade estava aquecendo o asfalto, fazendo o ambiente distorcer. Eu senti o ar vibrar. A guarita tremeu, e as luzes estouraram novamente. A guarita começa a sumir aos poucos. Conforme a entidade avançava, os objetos dentro da guarita começaram a desaparecer. Primeiro, a cadeira na qual eu estava sentado antes. Depois, o rádio. Depois, parte da bancada. Não era teleportação. Não era destruição. Era como se a guarita estivesse sendo apagada. Como se a presença da entidade desfizesse o que não deveria existir ali. Eu comecei a recuar até o canto. Silvia apertou minha mão com força. Ele está redesenhando o lugar, André. Ele está tirando o que não importa para deixar só o que importa para você. E o que importa? Silvia respirou fundo. Seus erros. O homem, ou a coisa que usava a forma dele, deu o terceiro passo. Agora estava a 4 metros da porta, e algo começou a acontecer com ele. O corpo dele começou a se inclinar, igual à entidade. A coluna estalou, a cabeça virou um pouco demais, e a mão esticou
Esticou, esticou mais do que um braço humano pode. Silvia gritou. Ele não é ele, é só um invólucro, uma casca. André, ele tá chamando você porque você é a última parte que falta. Eu estava tonto. A pressão no meu peito aumentava. A entidade deu um passo para o lado, saindo da neblina, mostrando-se completamente. E então entendi. O homem do acidente e a entidade eram a mesma coisa. Ou melhor, a entidade absorvera o homem naquela noite e agora queria absorver também a mim. A frase final. O homem levantou a cabeça e seus olhos, ou o que deveria ser olhos, brilharam como poças escuras. E então ele disse, com voz de vários timbres ao mesmo tempo: se você não morreu naquela noite, morre agora. Silvia gritou. A guarita tremeu. A porta começou a se abrir por conta própria. E a entidade avançou. A porta da guarita abriu com um estalo tão forte que ecoou como um tiro no meio da chuva. O vento frio entrou com violência, apagando a última lâmpada ainda acesa. No instante seguinte, ficamos mergulhados em escuridão. Apenas a claridade pálida dos relâmpagos iluminava a cena de tempos em tempos. Silvia agarrou meu braço com força. André, não deixa ele entrar aqui. Se ele atravessar essa porta, acaba. Mas a entidade não precisava entrar. Ela apenas se encostou ao batente, inclinando o corpo de forma antinatural, como se estivesse analisando o melhor ângulo para nos capturar. A boca, aquele rasgo sem forma, se abriu. E o homem que ela vestia falou novamente. Você pertence ao KM-23. Eu pressionava as mãos contra os ouvidos, mas a voz não vinha pelo ar. Ela vibrava por dentro da minha cabeça, como se a própria lembrança daquela noite ganhasse som. O corpo casca do homem deu mais um passo, arrastando os pés de forma errada, como se estivesse aprendendo a andar pela primeira vez. Silvia me empurrou para trás. André, olha para mim. Não olha para ele. Mas eu não conseguia. O rosto daquele homem, distorcido, vazio, mas ainda reconhecível, prendia minha atenção como um gancho. Ele levantou a mão lentamente e apontou para mim, depois para a estrada atrás dele, depois para o chão molhado. 3 gestos. E eu entendi cada um deles. Você, o caminho, o fim. Silvia engoliu seco. É isso. Ele quer você de volta ao ponto onde tudo começou. Ele não consegue puxar você daqui. Não completamente. Você precisa ir até ele. E se eu for? Ela respirou fundo. Então você vira parte do que ele é. A entidade se inclinou mais, quase dobrando o próprio corpo para dentro da guarita, mesmo sem cruzar a linha da porta. Era como se a estrutura invisível da construção ainda oferecesse alguma proteção. Por enquanto. Eu senti algo no ar, um magnetismo, como se o KM-23 estivesse vivo, respirando. E então uma lembrança me atingiu. O momento exato do acidente, 15 anos atrás. Eu estava na chuva, escorregando no asfalto, tentando abrir a porta do carro. Mas eu não tentei o suficiente. Eu não lutei o suficiente. André? Silvia chamou, percebendo meu olhar perdido. Eu deixei ele morrer. Você não deixou. Você era um adolescente. Não tinha como tirar um homem adulto preso nas ferragens. Mas eu fugi. Você sobreviveu. A entidade ergueu a outra mão. E quando fez isso, algo impossível aconteceu. O chão da guarita ruiu em silhuetas. Não fisicamente, mas como se uma camada da realidade se descolasse, revelando outra por baixo. E nessa camada inferior, comecei a ver o acidente. O carro capotado, as luzes amareladas da viatura chegando, e o corpo do homem dentro. A entidade estava projetando a lembrança diretamente no chão, como se fosse um reflexo do passado. Silvia recuou até encostar na parede. André, ele está te puxando para dentro da memória. Isso é ruim. Isso é muito ruim. O homem casca deu outro passo, agora bem à frente da guarita. Se ele desse mais um, estaria dentro. Silvia me segurou pelas 2 mãos. Ouça, essa coisa não quer só você. Ela quer completar o que começou naquela noite. O KM-23, essa estrada, ela coleta histórias incompletas. E a sua nunca terminou. A minha história terminou sim. Eu fugi. É isso que ela está tentando corrigir. Você não deveria ter sobrevivido. A frase ficou pendurada no ar como gelo. Eu não deveria ter sobrevivido. E o homem repetiu,
com voz de 3 tons ao mesmo tempo. Não deveria. Eu senti o peso dessas palavras me atingir como um soco no estômago, como se fossem verdade, como se estivessem sempre lá, esperando para serem ditas. A chuva ficou mais forte, a entidade mais alta, e a imagem da lembrança projetada no chão se intensificou. Agora eu podia ouvir até os sons do metal retorcendo. Era como reviver o inferno. A revelação Sylvia respirou fundo, com a mão trêmula sobre meu peito. Escuta, André. Você não entendeu ainda, mas tem algo nessa história que não faz sentido. Por que só você sobreviveu? Por que a estrada te devolveu? Eu tentei pensar, mas o caos na minha mente não deixava. Ela continuou. Eu vi os relatórios dos outros casos aqui. Todos têm um padrão. A entidade reaparece quando alguém quebra o ciclo, quando alguém sobrevive demais. Como assim? Você tirou algo dela. Quando você viveu, ela perdeu uma parte dela. Uma parte que ela quer de volta. A entidade ergueu a cabeça, reconhecendo a fala dela como se fosse um acerto. Sylvia fechou os olhos, desesperada. André, você não entendeu? O homem do carro, ele não era só uma vítima. Ele já estava marcado antes do acidente. Ele era parte do ciclo. Meu coração parou por um segundo. Ele já era dela? Sim. E quando você apareceu, quando você tentou ajudar, ela hesitou. Ele escolheu você para ficar no lugar dele. Eu senti um vazio abrir dentro de mim. Isso é loucura. É a única explicação. A entidade não mata pessoas aleatórias. Ela substitui. Toma um e deixa outro ir. Mas só por um tempo. Só até a troca ser revertida. A entidade deu o passo final e cruzou a porta. A guarita tremeu como se tivesse sido atingida por um terremoto. O chão projetado virou totalmente o cenário do acidente. A chuva mudou de som, mais densa, mais pesada, como se estivesse caindo sobre 2 épocas ao mesmo tempo. Sylvia gritou. André, não deixa ele tocar em você. Mas já era tarde. A mão longa e deformada pousou no meu ombro. E o mundo desabou. Quando a mão da entidade tocou meu ombro, o mundo não escureceu. Piora. Ele se dividiu. Eu não fui puxado para fora da guarita, nem para dentro dela. Eu fui puxado entre o agora e o então. Entre o momento em que eu me tornei sobrevivente e o momento em que eu deveria ter morrido. A chuva mudou de som, como se despencasse em 2 mundos ao mesmo tempo. Meu campo de visão se distorceu como reflexo em vidro trincado. E então, a guarita sumiu. A estrada apareceu. Mas não a estrada atual. A estrada de 15 anos atrás. Eu estava de volta ao KM 23 na noite do acidente, exatamente no ponto onde tudo começou. A mesma chuva pesada, o mesmo cheiro de metal queimado, as mesmas luzes da viatura que nunca chegaram rápido o bastante. E o carro, capotado, fumaçando, com o mesmo homem preso no banco do motorista. Eu engoli seco. Não, isso não está acontecendo. André! Ouvi Sylvia gritar, mas a voz dela vinha como um eco distante. Ela não tinha vindo comigo. Ou pior, talvez eu tivesse deixado de existir onde ela estava. A entidade estava ao meu lado, igual antes, igual sempre. Mas agora, visível em sua forma completa, sem precisar copiar um corpo humano. Uma massa alta, líquido escura, com membros compridos demais, contorcendo-se lentamente como fumaça submersa. A cabeça, se aquilo era uma cabeça, ficava inclinada o tempo inteiro, como se o peso do próprio ser não estivesse totalmente preso à gravidade. A voz dela, ou delas, falou dentro da minha mente. Refaça. Eu dei um passo para trás. Refazer o quê? O que você fugiu? Eu não fugi. Eu fui pedir ajuda. Você foi escolhido para ficar. As palavras me cortaram como lâminas. Eu virei no sentido do carro capotado. E então vi algo que não deveria estar ali. Eu mesmo, com 15 anos. Moleque, encharcado, tremendo, desesperado, tentando puxar a porta do carro que não abria. Vi meu eu do passado batendo no vidro, gritando por socorro. E depois, finalmente, correndo pela estrada em busca de ajuda. A entidade falou. Era aqui que sua história terminava. Mas não terminou, gritei tentando negar a realidade ao meu redor. Eu sobrevivi. Eu saí daqui vivo. Eu... errado. A figura se inclinou até ficar a poucos centímetros do meu rosto e sussurrou com uma voz que parecia feita de chuva.
Você não sobreviveu. Você foi devolvido. Eu senti minhas pernas fraquejarem. Isso não faz sentido. Eu continuo vivo. Eu fiz minha vida, eu trabalhei, A entidade me interrompeu. Para a estrada você nunca foi embora. A estrada ao meu redor começou a se esticar como se fosse de borracha. Os postes de luz se duplicavam. As árvores tremulavam como reflexos na água. Era como se o KM-23 estivesse se mexendo, respirando. Você é fantasma aqui, André. Eu olhei para minhas mãos. Por um instante, vi a pele transparente, as veias desaparecendo, a chuva atravessando meu corpo. Não, não! Eu esfreguei os olhos e a imagem voltou ao normal. Mas a entidade continuou. Você nunca deveria ter saído dessa noite. A troca não foi completa. Que troca? Ele ficou. Você deveria ter ficado também. Eu olhei para o carro. E então, vi. O homem preso nas ferragens não estava lutando para sair. Não estava pedindo ajuda. Ele estava olhando diretamente para mim, como se estivesse esperando, como se soubesse que algo o substituiria, como se estivesse aceitando seu destino, como se estivesse entregando a própria vida em troca da minha. O homem abriu a boca, e uma sombra escura saiu dela, subindo como fumaça, se conectando à entidade ao meu lado. Ele não estava preso. Ele estava oferecendo seu corpo para que a estrada o tomasse. E eu apareci no momento errado. Eu fui a variável, a interferência. E por isso a estrada nunca me esqueceu. A entidade falou: a memória precisa fechar. A história precisa completar. Eu comecei a recuar. Não, você não vai me levar. Você já está aqui. A estrada se partiu sob meus pés. E eu caí. Caí na escuridão da chuva. Caí no som do metal sendo esmagado. Caí dentro do momento em que o homem morreu. E na queda, ouvi a voz dele. A verdadeira, não a imitada. Me desculpa, garoto, mas um de nós tinha que ficar. A entidade estava me puxando para ocupar o lugar dele, para substituir a vida que ela perdeu. E a escuridão se fechou ao meu redor como um saco plástico. Antes de tudo apagar, ouvi uma última frase. Não sei se da estrada, da entidade ou de mim mesmo. Volte ao QM-23. Eu caí na escuridão como se estivesse sendo engolido pelo próprio chão. A chuva sumiu. A estrada sumiu. O barulho da noite se dissipou, até restar apenas um silêncio profundo, sufocante. Quando abri os olhos, não estava mais no KM-23. Ou talvez estivesse, mas não da forma como um ser humano reconhece. O que vi parecia um túnel infinito de asfalto partido. Placas tortas, ferragens, luzes de viaturas congeladas no ar, como se alguém tivesse pausado o tempo segundos antes da tragédia. Um lugar entre memória e matéria, entre morte e lembrança, entre mim e quem eu fui. Eu estava dentro da própria ferida do KM-23. A entidade apareceu à minha frente, maior do que nunca. Agora, ela não precisava tomar a forma de ninguém. Não precisava fingir humanidade. Era livre para ser aquilo que sempre foi. Um amontoado de vidas incompletas. Um eco das pessoas que morreram ali. Um molde de memórias distorcidas que se agarravam ao asfalto. E atrás dela, eu vi rostos. Rostos demais. Olhos abertos e sem piscadas. Expressões congeladas de espanto ou dor. Corpos borrados como se tivessem sido impressos pela metade. Eles se mexiam sem som, presos em um ciclo infinito de reviver o momento da morte. E todos me olhavam. Todos. A entidade falou, não com voz, mas com vibração. Você deve completar. Completar o quê? Minha voz ecoou como se não estivesse presa ao meu corpo. A estrada-túnel se contorceu, aproximando tudo ao meu redor como se fosse engolir meu peito. Então vi o carro do acidente, capotado, fumaçando eternamente. Mas a porta estava aberta. Isso nunca tinha acontecido. Não naquela noite. O homem preso dentro olhou para mim com olhos vazios e falou. Realmente falou, não ecoou. Agora é você que entra. Eu dei um passo para trás, mas minhas pernas pareciam mover-se em atraso, como se não fossem totalmente minhas. A entidade se aproximou, cada movimento dela levantando ondas no asfalto líquido sob meus pés. Você foi o escolhido. Você foi o que sobrou. Você deve retornar. Eu não sou parte disso, gritei. Eu não pertenço a esse lugar.
Pertence, porque o que você viu, o que você fez, foi para você. A frase perfurou algo em mim, como se a entidade tivesse tocado uma verdade que eu tinha enterrado profundamente. E então, eu vi o acidente novamente, mas não como lembrança, como realidade viva, meu eu do passado correndo, meus gritos, a chuva caindo tão forte que doía, e o homem preso nas ferragens. Ele estava olhando para mim no presente, mas também olhando para mim no passado, como se estivesse em dois tempos ao mesmo tempo. E ele sussurrou: eu não queria te escolher, mas ela queria alguém mais jovem, alguém que ainda tivesse caminhos para cortar. Eu travei. Você me entregou à entidade. Eu deixei que ela me levasse. Mas em troca, ela queria substituição. E você estava lá. O chão desapareceu sob mim. Eu estava caindo de novo. Desta vez, caindo dentro do carro capotado. A porta se fechou atrás de mim com um estrondo. O cheiro de gasolina invadiu meus pulmões. A chuva batia no vidro quebrado como pedras. Eu estava dentro da morte dele. A entidade apareceu ao lado de fora, olhando para mim como se finalmente tivesse restaurado a ordem natural da estrada. Agora o ciclo fecha. A lataria se apertou, como se mãos invisíveis estivessem esmagando o carro. Eu tentei forçar a porta, mas ela não se mexeu. A lembrança estava se tornando real. Eu estava sendo empurrado para o lugar de alguém que morreu 15 anos atrás. E o KM-23 estava prestes a corrigir a falha. Foi aí que ouvi: André! A voz de Sílvia. Um clarão atravessou a escuridão. E ela surgiu do nada, correndo pela estrada túnel, encharcada, com os olhos arregalados, segurando algo na mão. Um rádio quebrado. O rádio da guarita. Eu não entendia. Sílvia! Como você? Não importa. A guarita não me deixou ficar. Ela me expulsou para dentro dele. A estrada me trouxe aqui também. Ela correu até o carro. A entidade virou lentamente a cabeça em direção a ela, seus movimentos deformados como sombras sendo filmadas ao contrário. Sílvia levantou o rádio. Você não vai levar ele. Não sem lutar. A entidade avançou. E o carro começou a afundar no chão. Era agora, ou nunca. Eu empurrei a porta com tudo. Sílvia puxava pelo lado de fora. O metal rangia. A chuva queimava. A estrada gritava. E então, a porta abriu. E a entidade urrou. Um som que não vinha de garganta alguma, mas do próprio chão. Sílvia puxou meu braço com força. André, corre! A estrada começou a desmoronar atrás de nós. Os rostos presos gritavam sem voz. O túnel de asfalto rachava como vidro fino. A entidade tentou nos agarrar, esticando 3, 4, 5 braços ao mesmo tempo. E só conseguimos correr. Correr como se a vida dependesse disso. Porque dependia. À frente, um clarão. Uma luz branca. Um buraco na realidade. A saída. Sílvia gritou. André, pula! Eu pulei. E o mundo apagou. Quando pulei para dentro da luz, meu corpo pareceu se dissolver e se recompor ao mesmo tempo, como se estivesse sendo jogado de um mundo para outro sem nenhum cuidado com a ordem. Abri os olhos com um sobressalto. Estava deitado no chão da guarita. A chuva batia no vidro novamente. A lâmpada de emergência tremeluzia. O rádio chiava como se tentasse falar, mas não tivesse mais voz. Eu estava de volta. Vivo. Ou pelo menos presente. Engoli o ar com força, tentando confirmar se era real. Meus dedos tremiam. Minhas pernas estavam fracas. Mas eu estava aqui. A guarita estava aqui. E a estrada estava silenciosa. Silenciosa demais. André, a voz atrás de mim fez meu peito travar. Sílvia estava caída no canto da guarita, respirando rápido, com o rosto pálido e o uniforme rasgado. Ela tinha conseguido voltar. A gente saiu? Ela sussurrou como se nem acreditasse. Eu me arrastei até ela, agarrando sua mão. A gente saiu. Acha que acabou? Eu olhei para a porta da guarita. Ela estava aberta, mas não havia mais sombra esperando lá fora. O KM-23 parecia apenas uma estrada comum, coberta de chuva e neblina. Parecia. Não sei, respondi. E isso era a única verdade possível. Sílvia olhou para mim, lágrimas se misturando à chuva que pingava do seu cabelo. Eu achei que você não ia voltar. Eu também. Nós dois respiramos fundo, tentando entender o que tinha acontecido.
ou se realmente tínhamos escapado. Foi quando ouvi o som, um estalo distante, como madeira sendo puxada, rangendo. Mas não havia madeira no KM-23. Silvia arregalou os olhos. André, eu ouvi. O som se repetiu, agora mais perto. Cra-a-caca, cra-a-caca. Aquele ruído, eu conhecia, não vinha de nada físico. Era o som da entidade se movendo, mas não estava do lado de fora. Estava embaixo da guarita. O chão vibrou, a lâmpada piscou, e o rádio chiou tão alto que fez meus ouvidos arderem. Ela não foi embora, Silvia murmurou, horrorizada. Eu fechei os punhos, tentando não entrar em pânico. É claro que não foi. Mas então, o que ela quer agora? Como se em resposta, o rádio finalmente transmitiu uma única frase. Não uma voz humana, não linguagem. A entidade falou através do chiado metálico, quebrado, impossível. Ciclo, quebrado. Silvia apertou meu braço. Eu me levantei devagar, encarando a porta aberta da guarita. A estrada à frente estava completamente vazia, mas havia algo diferente na neblina. Uma sombra. Não a sombra da entidade, a sombra de um carro capotado, o carro do acidente, parado no acostamento, exatamente onde tudo tinha acontecido 15 anos atrás. Mas agora ele estava inteiro, reconstruído, como se a estrada estivesse oferecendo uma escolha. Silvia engoliu seco. André, o carro está chamando você. Eu dei 2 passos para a frente. A porta do motorista, que na lembrança sempre esteve travada, se abriu lentamente, como se estivesse convidando. Não havia sangue, não havia fumaça, não havia corpo. Estava vazio, esperando. O rádio chiou novamente. Você decide. Silvia levantou com dificuldade. André, não entra nesse carro. Eu não deixei você voltar do nada para você entregar sua vida agora. Silvia, não diz que precisa fazer isso. Ela estava tremendo. Eu também. A estrada parecia aguardar, como um predador que não tinha certeza do próximo ataque. E então percebi algo. Pela primeira vez, a entidade não estava me empurrando. Ela estava me deixando escolher, fechar o ciclo, ou quebrá-lo de vez. Eu olhei para Silvia. Ela tinha enfrentado o impossível por mim. Me puxou para fora da morte. Me trouxe de volta quando a estrada tentou me substituir. Eu respirei fundo. Eu não vou entrar naquele carro. Graças a Deus. Mas não posso ficar aqui também. Silvia franziu o senho, confusa. Eu apontava para o asfalto. A estrada não quer me matar. Como assim? Ela quer que eu continue vivendo, mas longe dela. André, isso não faz sentido. Faz. A entidade não é fome. É estrutura. Ela segue um padrão. Ela quer fechar histórias. Silvia balançou a cabeça, lágrimas escorrendo. E qual é a sua história então? Eu sorri triste. Continuar. Fora daqui. A entidade se manifestou pela última vez. Vá. O túnel de asfalto invisível atrás da guarita começou a se dissolver. As sombras sumiram. O carro desapareceu como fumaça. E o KM-23 voltou a ser apenas uma estrada. Silvia me abraçou, quase desabando. Então acabou? Para mim, acabou. Mas para a estrada... Eu olhei para o quilômetro 23, silencioso, respirando pela neblina. Ela vai continuar esperando por outra história incompleta. Silvia apertou minha mão. E nunca vai ter a nossa de novo. Eu olhei para o céu. A chuva finalmente começava a diminuir. Não, nunca mais. E então, pela primeira vez na vida, eu me afastei do KM-23 sem olhar para trás. E assim, viajante, chegamos ao fim de mais uma noite de histórias. 2 vidas, 2 destinos, 2 caminhos onde a escuridão tocou o mundo real de maneiras que talvez nunca se expliquem por completo. Alguns encontram o medo nos corredores silenciosos de um hospital, outros no trecho esquecido de uma estrada. Mas todos nós, em algum momento, caminhamos por lugares onde a realidade parece fina demais. Se você chegou até aqui, respire fundo. A noite lá fora continua, mas por enquanto, você está seguro. Obrigado por me acompanhar até o último segundo. Se quiser apoiar este espaço de mistérios e vozes na chuva, deixe seu like, inscreva-se no canal e compartilhe este vídeo com quem também gosta de se perder em histórias sombrias. Descanse bem, durma em paz e lembre-se, o medo só encontra você, se você deixar a porta aberta para ele. Boa noite, viajante. Até a próxima noite de histórias.